Olá pessoal, deixa eu apresentar para vocês um icônico carro esportivo, Lancer Evolution 2012 MR. Deixa eu contar um pouco mais sobre essa beleza aqui, nada melhor do que um entusiasta para falar isso para vocês, né? Então vamos lá, esse é um motor 4 cilindros, 295 cavalos, 4x4, essa tração aqui, ele não tem uma tração sob demanda, como alguns carros europeus têm. Então a gente tem, na verdade, nesse carro tudo que a gente sempre quis ter quando era criança. Vamos começar vendo rodas BBS. Então a gente tem aqui modelo original de fábrica, BBS, de liga leve forjada, pesando em torno de 9 a 10 quilos, tá? A gente tem freio Brembo, disco flutuante. O que é o disco flutuante? A gente tem aqueles ferrinhos aqui, ó, que faz com que esses miolos sejam desconectados da pista de frenagem, né? Pista do freio. E isso faz com que numa frenagem muito forte, o disco empena por causa do calor, né? E ele acaba não entortando quando ele é dessa forma aqui. E se o disco é sólido, na hora que ele empena, ele acaba mudando ali o formato e fica trepidando o pedal. Então é um exemplo de freio onde pode usar ele sempre no extremo, que ele não vai trepidar o pedal. Mas vamos lá. A gente tem essas entradas de ar aqui, que na verdade essa entrada de ar ela serve para refrigerar a turbina que fica na parte de trás do motor. A gente tem alguns itens também esportivos originais do carro, como essa parte frontal, essa boca toda aberta, como vocês podem ver aqui, com a placa deslocada para o lado, né? E a gente tem um intercooler aqui virado totalmente, tomando ar aqui na frente, né? A gente tem na lateral aqui também um radiador de óleo, aqui dentro dessa entrada de ar tem o radiador de óleo do motor, tá? Não sei se dá para ver direito, mas enfim, ele fica ali. E aqui a gente também tem um radiador de óleo do câmbio, aqui dentro, ó. Tá, então esse é um carro que tem um câmbio SST da Mitsubishi, que ele começou a vir lá em 2010. Então vou mostrar aqui para vocês ali o câmbio, né? Então esse é um câmbio de 6 marchas, automatizado, SST. O modelo técnico dele é um DCT 470, mas a gente tem sistema automatizado de embreagem. A gente tem também aqui na parte... Todo esse carro, na verdade, ele foi feito pensando na esportividade. Então ele é um carro originado do Rally que foi projetado para a rua. E aí eles mantiveram algumas características de performance, de corrida. Como a gente pode ver, a gente tem um capô, ó, de alumínio, paralama de alumínio. Aqui vocês podem ver que o ímã vai grudar, então a porta é de lata, aqui não, e aqui é alumínio. Tem também o teto, ó, teto de alumínio, tá? Então esses são alguns itens que mantêm a esportividade, que isso faz com que, além de ele ser mais leve, ele tem o centro de gravidade dele também alterado para manter o carro o mais baixo possível. Ele tem a questão dos bancos, né, concha, podem ver aqui atrás, com o airbag, pode ver aqui que fica integrado no lateral, ó. Então a gente tem também a parte central do banco, vocês podem ver a parte central do banco hoje é alcântara, então isso mantém a esportividade porque o alcântara não escorrega, isso é extremamente importante num banco concha como esse. Ele é sedã, então tem alguns itens aqui, por exemplo, que tudo foi pensado em corrida, performance e peso, né? Então a gente tem até a bateria no lado de trás do carro. Então aqui a gente tem a bateria dele, aqui é o limpador de para-brisa, o reservatório. Então tudo isso foi pensado em performance. A gente tem aqui um escapamento duplo aqui atrás. Esse sistema aqui é um sistema azulado, pode ver aqui do lado, ó. Isso é uma ponteira de titânio que tem um tratamento, na verdade é um tratamento químico, que é uma reação química que ocorre através da temperatura o calor que se coloca nessa parte aqui, ó, ele transforma e fica esse azulado. Isso aqui, se raspar, ele sai, mas é uma reação química. Mas fica
esse azul esportivo que é extremamente bonito. Então, na verdade, esse modelo Lancer a gente está acostumado a encontrar ele muito na rua, mas o Evolution mesmo, que é esse modelo aqui, ele tem muitas características que diferenciam ele. Então, essa questão do banco, a questão do motor, a questão das rodas, a gente tem também a suspensão. Esse aqui está com pneus Neova, extremamente esportivos, e se vocês forem ver aqui dentro também, ali a gente tem suspensão Bilstein e Eibach, original do carro. Pode ver o amarelinho e o vermelhinho ali da mola. Então esse é um carro que tem todas as características de um carro de corrida. É um carro de rally mesmo, né? Eu vou mostrar aqui dentro para vocês um pouco mais sobre ele. Aí tem o que é o MR, na verdade alguns podem perguntar. O MR é um modelo que vem com algumas coisas diferentes. Em 2010 era o GSR, era aquele Evolution com as rodas raiadas e que aquela roda é o modelo NK. E ele não tem esse disco flutuante aqui, como eu comentei antes, não tem também aqui o botãozinho de entrada, né? Ele também não tem a chave de aproximação e o banco, na versão GSR em 2010, ele é todo ele de tecido, não tem essa lateral de couro. Em 2011 começou a vir para o Brasil o modelo MR, que ele foi comercializado até 2014. E a versão final saiu de linha em 2015 com a versão John Whiston, que é a última que existiu. Então, vou embarcar nele aqui. Aí aqui dentro a gente tem, além dos bancos esportivos que eu já comentei, que são extremamente bonitos, né? Olha só o recaro aqui dentro. A gente tem um ar-condicionado automático, a gente tem essa questão do câmbio que eu falei. Aqui tu controla a tração. Vou ligar aqui para vocês darem uma olhadinha. Ó, vamos dar a partida nele. Ó, o barulho esportivo, fantástico. Aqui a gente tem instalado para monitorar a mistura de combustível. Não é injeção Fueltech, é apenas um leitor de mistura de combustível, que é um display que mostra aqui como está a mistura, porque como é um carro reprogramado, ele é um carro que precisa ser monitorado a mistura. Então a gente tem hoje 295 cavalos no motor original e esse está reprogramado, chega a quase 400 cavalos de motor com a gasolina Podium, tá? Então a gente tem um carro com direção direta, o manuseio dele e a dirigibilidade é extremamente direta, muito esportivo. Tem o pedal shift aqui que pode ser controlado as marchas, e a gente tem também alguns modos de condução aqui que a gente troca, né? Que ele está no modo normal, o Sport, e aí se manter pressionado para frente a gente tem ali o Super Sport. E sem contar a questão da tração, que ela é uma tração realmente integral, não é sob demanda, que a gente tem como fazer a mudança do sistema de tração, que ele vai fazer um equilíbrio de tração mais para frente ou mais para trás em relação ao tipo de piso, né? A gente tem ali o asfalto, o cascalho e a neve. Então a gente consegue mudar essa distribuição de peso, de carga, né, para frente ou para trás. E essas marquinhas aqui a gente tem dianteiro direito, traseiro direito, dianteiro esquerdo e traseiro esquerdo e o central. Então a gente tem distribuição de a tração por roda e também o diferencial transfer central, que bota mais carga para frente ou para trás, e ele faz esse controle através do sistema ACD e AYC, que tem instalado aqui dentro, lá atrás, debaixo do para-choque, uma bomba hidráulica que faz esse controle. Então a gente tem hoje até das características do carro é a segurança também nas frenagens, e além de ter um freio muito eficiente, a gente tem também uma questão de distribuição de carga da tração que ajuda na frenagem. Então quando faz uma freada, tem uma freada muito forte, ele também distribui a carga igual para frente e para trás, para que tenha um freio, um auxílio na frenagem, né, para que todas as rodas tenham a mesma distribuição de carga para não derrapar. Enfim, isso ajuda bastante em manter o carro no trilho, né, na linha. Então ele é um carro usado muito em rally, usado em track day, na rua. Só que, contando um pouco mais desse carro, ele é um carro extremamente esportivo, direção direta, a suspensão ela é bem calibrada, a performance dele nem se compara. Então é um carro com muita potência, um 4 cilindros extremamente eficiente.
Então ele se torna praticamente um esportivo sozinho aí no mercado, né, em relação ao quanto ele custa versus o que ele te proporciona. Porque esses bancos concho aqui da esportividade que ele te dá, o recurso do câmbio, que não precisa ficar fazendo marcha o tempo todo, ele é extremamente rápido, esse câmbio SST, tá? Então a gente tem esse motor também que é um 4B11 de 295 cavalos, que é um motor feito em parceria na época da Mitsubishi com a Mercedes, então é uma informação que poucos sabem, e isso faz com que ele seja bem eficiente também, tá? Então a gente tem aqui algumas questões de controle de retrovisor, aqui é controle das portas, dos vidros, enfim, mas em geral assim a gente tem o foco e o público desse carro realmente aqui em busca esportividade, tá, pessoal? Então queria mostrar um pouco mais desse modelo que está à venda aqui na loja. Ele é um carro que está num excepcional estado de conservação, é um carro que está ficando cada vez mais raro aqui no Brasil, então não tivemos muitas unidades à venda, parou de ser fabricado em 2015, e esse aqui está com a gente quer mostrar aí para vocês um pouco mais desse carro, e também deixar à disposição, caso tenham alguma dúvida, caso queiram ver ele pessoalmente, e alguma informação a mais referente a esse tipo de carro, esse aqui especificamente, a gente fica à disposição também para ajudá-los aí no que for preciso, tá? Então, tá aí. Tem também aqui os controles de som no volante, que são itens que não é o foco de quem busca o carro, mas é um conforto a mais. O ar-condicionado extremamente eficiente também. Aí tem algumas coisas a mais, como a multimídia, com espelhamento celular, enfim. Tem xenon também, se for ver aqui tem sensor de chuva, tem sensor de farol, tem o xenon, que é original do carro. Mas é isso aí, pessoal, ficamos à disposição e qualquer dúvida, só chamar, beleza? Valeu!